pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Eu sou a Mai. Eu sou o Ricardo. E a gente está aqui no Jardim Botânico Benjamin Maranhão, aqui em João Pessoa. Isso aí, conhecido como Mata do Buraquinho. Isso, a gente vai fazer uma trilha agora e a gente vai levar vocês com a gente. Prepara a água aí e vamos com a gente que a gente vai fazer uma trilha urbana aqui. É uma reserva de Mata Atlântica aqui no meio da cidade. Com 515 hectares e 52,5 km de trilha subindo, depois 53,5 descendo. Não acredito nele não. Estamos aqui de frente ao Rio Jaguaribe também. O Rio Jaguaribe tem 21 quilômetros, ele corta toda a cidade, é o rio mais extenso daqui da cidade. E a Mata do Buraquinho foi chamada porque na época, no início da cidade aqui, foi construído um açude para captação de água, para abastecimento da cidade, e esse açude foi chamado de Buraquinho. Que é esse açude aí? Que é esse aqui. O que deu ao nome a Mata do Buraquinho, que é todo esse complexo de 515 hectares, como falei antes. Então esse é o açude que tem a contenção da água do Rio Jaguaribe, que continua passando aqui, cortando toda a cidade. E cortando o parque, né? E o parque também. E a gente tá começando agora a trilha aqui. Tem o nome dessa trilha, não? Tem. Essa trilha primeira é a trilha do abraço. Ela é pequenininha, ela tem 15 km. Trilha do abraço, a primeira. A gente vai fazer 3 trilhas hoje. Então, a primeira é a trilha do abraço. Boa tarde de novo. Meu nome é Cláudia, certo? Eu sou estudante de biologia lá do IFPB de Cabedelo e hoje vou ser a guia de vocês. Tá. Pra gente entrar, eu preciso dar umas regrinhas pra gente ter uma convivência de boa na trilha. A primeira regra, a mais importante, é a seguinte: vocês não podem passar na minha frente, certo? Ok. A gente entra aqui todo dia, a gente tem um olho mais clínico, então, para evitar qualquer acidente, certo? Eu vou tirar um pouquinho a máscara, tá? Tá. Tranquilo. Fica até melhor pra gente. Essa mata aqui, a gente possui algumas plantas que são bem tóxicas. Então eu peço para que, se vocês não conhecem a planta, perguntar antes, se quiser tocar. E evitar tocar, certo? A gente tem um refúgio de vida silvestre também. E aí o que acontece? Aqui a gente possa ser que veja em trilha algum animal. A gente aqui tem muito animal, principalmente cobras. Só que as cobras que têm hábito diurno, elas não são venenosas, que é melhor pra gente. Só que eu peço que, se porventura na trilha a gente avistar algum bicho, vocês fiquem calmos e tranquilos e não façam zoada, porque a zoada estressa o animal. Se der pra gente continuar a trilha, a gente continua. A gente não pode tocar nos animais na trilha, certo? Nem a gente que é o guia. A gente não pode remover. Se der pra gente continuar a trilha, ok. Se não der, a gente tem que voltar. Tá bom. Certo? Vocês são daqui? Somos. Sim. Bom, pessoal, a gente está dentro do Jardim Botânico, certo? Esse Jardim Botânico de João Pessoa é inserido dentro da Mata do Buraquinho, que é essa mata que a gente vai conhecer agora. Essa mata, pessoal, ela é denominada de Mata Atlântica, certo? E ela tem 512 hectares. Ela chega até ali, mais ou menos, a Avan, na BR, certo? E ela é a segunda maior mata nativa que tem no mundo. A gente só perde para uma que fica na França, mas nativa e grande, essa é a primeira, inclusive, do Brasil. A gente vai ter alguns no Rio de Janeiro que tem um pouco mais de área do que aqui, mas são áreas de reflorestamento, não é uma Área nativa. área nativa. Então aqui a gente tem árvores aqui dentro que tem mais de 200 anos. Nossa. É uma área extremamente Que lindo. abençoada, Isso. principalmente estando dentro de uma capital, né? Isso. E numa região extremamente... Nossa, que lindo. Essa informação fez ficar toda arrepiada. Exatamente. E o interessante dela é que a cidade circulou toda. E ela? Que bom que não... Ainda bem, né? Assim, essa mata ela era bem maior. Essa era a mesma mata que tinha na Bica e na Federal. Na Federal. E aí a gente, na verdade a gente não, né? Finalmente os governos eles foram diminuindo até chegar nesse tamanho e eles conseguirem preservar. Mas eu vou explicar o porquê que isso aqui foi preservado, tá? Mas só lá na frente. Tá bom. Vamos. Vocês, como são daqui, então, provavelmente vocês conhecem o cajá, a Sim. fruta, né? E
para começar uma trilha dentro da Mata Atlântica, nada melhor do que começar com um pé de cajá. O cajá, ele é típico daqui? É uma árvore típica da região da Mata Atlântica. Aqui dentro a gente vai conseguir observar árvores frutíferas e outras também muito grandes, muito altas. Eu vou explicar também o porquê que isso acontece. Esse tronco rugoso da cajazeira serve como mecanismo de defesa para evitar ataques de fungos, de bactérias ou tem uma erva do pássaro, por exemplo, que adoece as árvores. Então esse tronco rugoso ajuda ela a evitar esses mecanismos que possam adoecer a árvore, certo? Cajá, na língua tupi, significa fruto com caroço, porque de fato a polpa da fruta é bem pequenininha. É bem pequenininha, é. Mas é uma delícia. O suco de cajá no calor. Nossa, é bom demais. Eu não sei se vocês observaram, mas desde que a gente entrou e a gente observa a maioria das árvores com essas murchinhas. Todas elas, na verdade, vão ter. Isso aqui, pessoal, é um bioindicador, certo? Ele só vai aparecer em locais propícios. E aqui ele indica que o ar está puro para respirar. O líquen é uma junção, na verdade é uma simbiose de dois organismos diferentes que trabalham mutuamente. É um organismo formado por algas e outro por bactérias. Aí eles ficam aí. E essa coloração ela pode variar. Ela pode ter uma coloração mais alaranjada ou avermelhada. Quando tem essa tonalidade é porque o ar lá está bem mais puro do que aqui. A gente pode observar líquens também em árvores urbanas. Só que nessas árvores urbanas, provavelmente ele já nasceu lá há muito tempo. Então não é uma conotação de agora. Porém, se a gente vê, vamos supor, um pé de manga na rua, por exemplo, e ele é alto e já dá muito fruto, provavelmente ele tem no mínimo 50 anos. Então assim, na verdade o tempo das árvores é muito diferente. Toda árvore que a gente vê na rua, palmeira, ali na Praça da Independência, se eu não me engano, aquelas árvores ali, pessoal, não tem menos de 200 anos. Caramba. Não tem menos de 200, porque para poder ficar daquele tamanho é muito tempo. É muito tempo. Esse aqui fez um círculo lá. Aqui um portal. Vocês conhecem Tarzan, né? Aham. Como é que Tarzan anda na mata? Pelos cipós, né? Exatamente. O que é que vocês acham que é esse pó aqui? Isso aqui, eu acho que esses que tocaram o chão e viraram árvore, acho que é cipó também, não? Será? Então, pessoal. Esse aqui não, mas não, esse aqui não é. Mais fino. Eu acho que esses mais finos e os que às vezes desce e fica mais grossinho. Então, é isso aí atrás de tu, cipó. Isso é um cipó. Ali a gente vai ter cipó trançado, tá vendo? Que tô vendo. Aquele ali é outra espécie de cipó. Aquilo ali é uma raiz suspensa, na verdade uma raiz aérea. Ah, isso aqui é uma raiz aérea. Ah, interessante. Eu pensava que esses daqui engrossavam com o tempo e virava... Não, elas são raízes. E aí o que acontece? Essa raiz, ela brota lá de cima e ela vai arriando até chegar aqui. Quando ela chega aqui no chão, ela se fixa e começa a pegar nutrientes. Aí ela vai formando a árvore. O cipó, que é diferente da raiz, esse aqui, na verdade muita gente confunde o cipó com aquilo por causa da ideia do Tarzan. Isso. O cipó, ele é bem flexível. Mas na verdade não é, porque o que acontece? O cipó, ele é uma planta da espécie trepadeira, então ele não começa a nascer de cima. Não tem nada a ver com a árvore. Não, ele vem aqui de baixo, ó. A raiz é ali, só que como ela é trepadeira, ela precisa do auxílio de alguma outra planta pra subir. Outra coisa. Exatamente, e aí ela vai indo. A gente imagina o contrário, que ela vem de cima para baixo, ela vem de baixo para cima. Que ótimo, adorei saber. Errado, tá vendo? O cinema fez isso até com tubarão, imagina. Então aqui, ó, esse pó, ele já é muito velho, é tanto que ele já está se desgastando. Então provavelmente aqui embaixo, quando ele começou a fazer o crescimento, tinha alguma coisa que fez ele apoiar. E aí o que acontece? A gente recebe muita criança aqui e eu sempre digo para eles que brincar com o cipó é um pouco perigoso. Por quê?
Porque ele não é flexível e ele tem que estar lá em cima muito bem preso. Se ele não estiver bem preso ou se ele estiver num galho fixo, mas o galho não for grosso, a gente corre o risco de tentar se pendurar nele e cair com tudo. E aí isso pode machucar. Inclusive pode vir até com um galho, né? Exatamente. Já teve algumas situações do cipó cair e vir com uma colmeia de abelha. Ai, que horror! Isso aqui, pessoal, é um poço artesanal, certo? O nome dele mesmo é Poço Amazonas, porque ele segue a característica estética da época que existia lá. O que acontece para isso estar aqui? Por volta de 1907, o governo da Paraíba, na época, chegou à conclusão de que precisava levar água de um jeito mais eficaz para a população que estava saindo da beira do mar, tipo assim, da margem, e adentrando um pouquinho mais dentro do interior da cidade, para ali perto da lagoa. Então, eles conseguiram fazer um estudo dentro dessa área e eles conseguiram detectar que o lençol freático desse local aqui, da Mata do Buraquinho, é riquíssimo em água. Por quê? Aqui do lado a gente tem o Rio Jaguaribe. Antigamente ele não era poluído, hoje é, mas isso ajuda o lençol freático. E a gente tem algumas nascentes de água aqui dentro da mata. Então isso ajuda muito aqui ter muita água no subsolo. Esses poços aqui, dentro do Jardim Botânico, ele tem entre 10 e 20 metros. Só para vocês terem a ideia de quanto é rico em água, em algumas localidades a gente precisa cavar de 70 a 80 para achar água salubre ainda. E aqui não, a água é muito em abundância. Aqui tem 32 poços, tipo, em 1907 conseguiram entender a demanda. Entre 1909 e 1912, aqui dentro da mata já tinham 32 poços. Esses poços abasteceram a cidade de João Pessoa até 1950, por aí. A gente teve a Revolução Industrial, que aconteceu na década de 20, mas aqui no Brasil demorou um pouco para chegar. A população também já estava crescendo de uma forma bem mais acelerada do que antes, e eles tiveram que modernizar o jeito de levar água e acabaram desativando esses poços. Só que na época, graças a Deus, eles resolveram não interferir para retirar o que tinha construído. Eles acharam que já tinha tido interferência para construir, então deixasse. É tanto que hoje, na verdade, a gente ainda tem uma grande quantidade de animais aqui dentro dessa mata, muito atribuído a esses poços, porque eles conseguem beber água e ter água em abundância. Então, assim, todas essas construções, elas acabaram se integrando ao meio e ficou uma coisa bem saudável. Vocês podem subir para ver, certo? Esse aqui tem 10 metros. Ele está seco, mas toda essa força que está saindo, toda essa água que está brotando, ela é do lençol freático, certo? Ele não está. A gente vai fazer um desviozinho, certo? A trilha do abraço direto é essa. A gente vai aqui a trilha do bambu. Eu vou falar um pouquinho do bambu pra vocês e eu vou levar vocês no lugar que eu acho que vocês vão gostar. Tá bom. Na verdade, eu acho que é o lugar que eu acho mais bonito. Eu tinha falado antes, o bambu ele é exótico, certo? Ele não é tipo daqui, ele é asiático. O maior predador do bambu é o panda. Só que o bambu se adapta aqui perfeitamente. Agora o panda não, porque aqui é quente. O bambu, pessoal, ele é uma espécie de grama, certo? Então ele cresce de 2 a 3 centímetros por dia. Em algumas localidades... Nossa, é muita coisa. Em algumas localidades ele pode ser considerado uma praga. Por quê? Porque, como eu falei antes, eles demandam de muita água. É tanto que aqui ele está inserido do lado do rio, né? E aqui atrás do poço. Então, assim, a demanda dele de água do subsolo é tão grande que, dependendo da planta que esteja junto dele, ela não consegue fazer a captação da água. Porque ele bebe muito rápido. E aqui nesse lugar, ele não está atrapalhando a mata, não? Só essa planta aí, ó. A gente acha que isso aí era um pé de manga. E aí ela literalmente morreu por falta de água, de nutriente, porque o bambu está sugando. Agora sim, aqui na mata do Jardim Botânico, na mata do Buraquinho propriamente dita, a gente só conseguiu enxergar esse problema. Então a gente não interferiu, a gente deixou. Mas a partir do momento que
principalmente em regiões, é porque aqui nessa localidade tem água em abundância. Mas dependendo do local, principalmente se for um local que não tenha muita água, então é melhor fazer a Retirada. para eles não ameaçarem a vegetação nativa daqui. Isso, foi isso que eu fiquei pensando, porque como é uma reserva de Mata Atlântica, se ele começar a se multiplicar muito, vai acabar que... A mata do bambu. É a mata do bambu. 3 centímetros por dia é muita coisa. É. E aí eu vou fazer 3 centímetros por dia. Ia ser ótimo. Olha que linda. Olha o tamanho dessa raiz. Parece muito com aquelas que tem na bica. É da mesma, não? Gameleira. Esse rio aqui é Jaguaribe, às vezes a gente chega aqui e dá pra ver um bocado de jacaré. Hoje de manhã tinha 2 aqui, agora não tem mais nenhum. Mas... Os jacarés que tem aqui, qual é a espécie? é papo amarelo. É o menorzinho, né? O macho chega até 4 metros. Ah, então é grande. Agora, aqui na mata também já teve um estudo que a gente achou um jacaré. Coroa, jacaré... acho que é coroa o nome do jacaré. Ele sim é um jacaré bem pequenininho, mas ele não vive muito no rio. Ele fica mais, sabe aonde? Nas nascentes. Nas A nascentes. gente tem umas nascentes aqui e nos poços. Não. Um que foi achado dentro do poço. Agora, o máximo que ele chega, esse jacaré coroa, é 1,5 metro. Ele é bem pequenininho. Pequenininho. Aqui a gente vai ter jacarés, tipo, tem um jacaré que a gente namora ele sempre. Às vezes ele aparece aqui. Ele deve ter quase uns 4 metros. Então a cabeça dele é gigante, gigante. E tem outro. Ah, jacaré aparece aí. E Tão tem lindo. outro jacaré que não é tão grande feito ele, só que a gente acha que é uma fêmea, porque teve uma vez que a gente tava fazendo trilha durante uma semana. Toda vez que a gente vinha aqui de manhã ou de tarde, 3 dias ela tava ali. Em cima, agora já tem mais vegetação. Ela tava ali. Ela não era tão grande, mas ela tava muito gorda. Então a gente deduziu Que tava ela prenha. Então a gente tem esses dois aqui que eu acho, né? Pelo que a gente observa, porque nunca foi estudar. São os maiores que tem. Mas a gente também observa muito jacaré pequenininho, de 1 metro, de 1,5 metro. Talvez sejam mais novos, ou talvez sejam fêmeas que não desenvolveu muito. Muito. A gente tem uma jacaré que fica naquele lago lá da frente. Não sei se seu Marcos falou pra vocês. Não. Ela fica lá, só que ela já está em época de reprodução. Acho que ela já teve umas 4 vezes filhotinhos. E ela só tem 1,5 metro. Ela é bem pequenininha. É pequenininha. É do papo amarelo também? É? Amarelo. Teve uma época que estava em extinção, não foi? Do papo amarelo? Na verdade, teve uma época que eles estavam muito intocados. Aham. Entendeu? Tipo assim, muito escondidos. Porque Aí acreditou-se que estava Exatamente. entrando em processo de extinção. Só que aí eu acho que teve estudos, alguma coisa assim, para fazer com que eles voltassem a viver no habitat natural. E aí, jacaré, pessoal, é um bicho que se reproduz muito. Muito. Então, assim, em um ano, eu acho que ele dá umas 4 ninhadas. E, tipo, a última ninhada de Stuart que a gente contou tinha 17. Nossa, eu pensava que era de 1 em 1. Então, 17. 17. 17. Então, assim, é uma população que é difícil se perder de novo. Se porque ela perder. sofre muito. Esse rio aqui é o Jaguaribe, certo? Esse rio ele tem 22 quilômetros. Ele percorre a cidade de João Pessoa todinho. E o que eu acho muito engraçado é que ele literalmente deságua no último bairro de João Pessoa, que é lá no Bessa. Aham. No limite da divisa Com Cabedelo. Né? É incrível. Ele delimita a cidade mesmo, né? Exatamente. Tesca. Rio, Gigante, né? Essa gameleira tem uns 200 anos. É. Ele pode ficar perto pra gente. Vai, Ricardo. Cuidado. Cuidado, não bota a mão, tá? Fica perto daquela raiz ali só pra ter uma noção Não, do... cuidado só na folhagem, quando for pisar, porque às vezes pode se esconder os bichinhos por baixo. Só pra ter uma ideia do tamanho. Já tem a ideia, já. Eu sei que você tá se borrando de medo. Não, tá bom, pode vir. Tá ótimo. Quero manter meu marido vivo. Se tiver alguma cobra, eu não vou me perdoar. A gente também tem uma lenda, sabia? Quero saber. O nome dessa lenda aqui, o nome popular, né? Se chama o Beijo da Morte. Então, aqui a gente tem várias espécies de répteis diferentes.